Fighting between the two sides continues. Hundreds of civilians, that is quite there that we're seeing bright fire lighting up the sky. A declaração do primeiro-ministro de Israel enfatiza que o país não está em uma operação ou em um conflito menor, mas sim em guerra. Reação firme do primeiro-ministro israelense a esses ataques, o que infelizmente a gente nos coloca no cenário mundial em mais uma guerra e sem sabermos o que vai acontecer, porque aí não é uma questão simplesmente pelo território, como em outros casos. O coronel britânico alerta: Israel deve destruir o Hamas rapidamente ou isso se tornará a Terceira Guerra Mundial. Corre o risco de se espalhar para outros países do Oriente Médio, após o lançamento de bombas de nações vizinhas. Mensagens de alerta foram enviadas hoje à tarde nos Estados Unidos. Os telefones celulares em todo o país receberam este alerta. Ao mesmo tempo, o aviso foi enviado para o rádio e para a TV. No alto, uma tarja verde explicava que aquele era um teste de nível nacional. Em meio às crescentes tensões com os americanos, a Rússia resolveu fazer algo parecido para alertar os moradores para possíveis ameaças nacionais. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. De fato, o Kremlin, por meio de Dmitry Medvedev, falou que toda essa ajuda militar da OTAN à Ucrânia leva o mundo mais perto de uma terceira guerra mundial. (30 de julho de 2023). Finalmente, nesse entardecer da humanidade, poderemos dar continuidade ao trabalho. A igreja já era para estar a par desses assuntos desde 2020, quando ali fomos impedidos de trazer esta palavra. Entardecer da humanidade, período da tardinha, o período noturno chegando. Na escritura, o termo noite, falando de antemão para você entender várias profecias, ele é retratado na inscrição profética como a última semana de Daniel. A última semana profética, semana de anos, 7 anos. Em muitas profecias, quando você vê o termo noite, você traduz para a última semana de Daniel, a última semana profética. Ok? Pergunta que não quer calar: nós já estamos no período noturno? Nós só temos como saber se estamos dentro do período noturno através da observação das vigílias da noite e dos sinais que devem acontecer dentro da última semana. E que sinais são esses? Os selos que estão descritos em Apocalipse, as trombetas. Dentre os selos, dos primeiros selos, existe o segundo. O segundo selo, Cavaleiro Vermelho, trata-se da Terceira Guerra Mundial. Quando nós observarmos este evento acontecendo literalmente, de forma desencadeada em vários países, nós poderemos dizer que sim, nesse momento nós estaríamos dentro do período noturno, dentro da última semana de Daniel. E a palavra mostra que há um limite para essa abertura da semana. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que observar os sinais e agir com prudência. Entardecer da humanidade, período da tardinha, o período noturno chegando. É nesse tempo que nós estamos, prestes ao anoitecer. A palavra fala no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 3, creio ser este versículo, que os castiçais, as lâmpadas, os lampadários do santuário, do local santo,
eles devem ser abertos à noitinha. Você vai ver isso na tradução Novo Mundo. Ou seja, no finalzinho do entardecer, quando vai entrando a noite, as lâmpadas, a lâmpada da verdade no tempo do fim, ela já deve estar acesa. A verdade, a Emet do livro celestial, mas que trechos já foram implantados aqui na terra, ela brotaria da terra. Está lá no livro de Salmos. Ou seja, a verdade, a Emet, ela brotaria dentre os fiéis da terra, entre aqueles que naquele momento da era estariam dentro do santuário aptos a receber determinada palavra. A verdade brotaria dentre os fiéis da terra. Por quê? Porque a terra inteira foi corrompida. Oséias capítulo 1. Enoque capítulo 92, versículo 10, a verdadeira sabedoria foi esquecida. Mas havia essa profecia de que essa verdade ela brotaria da terra justamente onde? No entardecer as luzes se acenderiam. A palavra da verdade brotaria, a justiça, a Tzedek, olharia desde os céus. A palavra da verdade, que formará os 144 mil, ela já deverá estar acesa. A verdade, a Emet, 441 no hebraico, sairá do santuário do local santo, espiritual, e voltará trazendo suas novidades, 144. Vamos começar a dar uma leve aprofundada. Se você tiver visto vídeos anteriores, você vai entender melhor. A igreja do Mashiach, ela é formada por eras. Lá em Isaías capítulo 4, elas são chamadas, 7 igrejas, de as 7 mulheres, as 7 filhas de Sião. Isaías 4, bem pequeno, dá uma olhada que você vai encontrar os versículos. Logo no versículo 1, e acredito também que no versículo 4. As 7 filhas de Sião. Mas você não precisa ir muito além. Você vai em Apocalipse 1, nos últimos 2 versículos, que o Messias, Yahusha, ele vai mostrar o segredo dos 7 castiçais, das 7 eras, das 7 igrejas. Ele vai mostrar que os 7 castiçais são também 7 igrejas. Digo, mas não é apenas uma igreja? Yahusha, ele possui apenas uma igreja. Mas no decorrer dos momentos da humanidade, no 5º e no 6º milênio, essas igrejas elas iam ganhando características inatas que a definiriam. Essas características inatas da igreja, elas foram profetizadas de forma sequencial antes de elas acontecerem. Aonde? No capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Lá estão as 7 igrejas que vão retratar os 7 principais momentos da igreja sobre a face da terra. Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de doutrina que eu estou passando para você é crucial para que você entenda doutrinas mais profundas. É crucial que você entenda que a igreja do Mashiach é formada por 7 mulheres. É crucial que você entenda que são 7 castiçais, que são usadas pelo Mashiach, que foram compradas com o sangue do Mashiach, que dentre eles, alguns serão chamados eleitos e fiéis, ou seja, serão vencedores da era. Dentre os eleitos, dentre os escolhidos, serão tirados quem? Os eleitos e fiéis. Preste atenção, todos esses castiçais são eleitos, são povo do Criador, povo do Altíssimo. No tempo do fim, na última semana de Daniel, haverá alguma dessas eras coexistindo concomitantemente. Igor, e tem como saber quais são essas eras que vão estar ali prestes a se abrir a semana de Daniel e na última semana de Daniel sobre a face da terra? Tem como identificar essas igrejas, essas mulheres que você falou? Tem, meus irmãos.
Na última semana de Daniel, vão haver 3 castiçais sobre a face da terra. O castiçal da Igreja Católica, que é chamada de Tiatira, sacrifício contínuo. Qual é a outra mulher, a outra igreja que vai estar aqui, Igor? A Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica ela é chamada no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, de Laodiceia. Mas não existe apenas estes 2 castiçais. Na última semana de Daniel, existe um terceiro. Que terceiro castiçal é esse? Não são os católicos, não são os evangélicos. Que castiçal é esse? O castiçal da Filadélfia. O castiçal da Filadélfia, ele é chamado o castiçal das virgens. Preste bem atenção. A profecia das 10 virgens. Mateus, capítulo 25. Yahshua, o Mashiach, o Messias, filho do Altíssimo, que foi enviado para restaurar as coisas da terra e dos céus com o seu sacrifício único. Ele soltou uma profecia. Ainda no versículo 1, ele vai falar: porquanto o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Se você buscar uma análise mais lógica dessa escritura, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens? Será. Mas vamos ver que não se trata simplesmente, como está lá no título da Bíblia, né, que os escritores colocaram, as pessoas que traduziram. Lá está escrito a parábola das 10 virgens. O que acontece é que não é apenas uma parábola, é uma profecia. Porque o Messias lá diz que o reino dos céus, ou seja, assuntos concernentes à sua igreja, que foi instaurada através do seu sacrifício, será semelhante a 10 virgens. Quando o Messias estava falando o reino dos céus será, então é porque realmente o reino dos céus aqui na terra, uma parte da igreja no tempo do fim, será semelhante a 10 virgens. Preste atenção que o Messias não disse era semelhante a 10 virgens, nem para o tempo dos apóstolos é semelhante a 10 virgens. Não. Por quê? Porque no tempo dos apóstolos só existia a igreja virgem dos apóstolos. Era uma igreja virgem. Era uma igreja que tinha contato direto com a doutrina do Mashiach. Roma ainda não tinha passado pela igreja. A Babilônia ainda não tinha se apoderado das doutrinas da igreja. Ainda não havia corrompido parte da igreja. Quando ele fala será, ele está remetendo esta profecia da parábola das 10 virgens para onde? Para o futuro. E que futuro é esse, Igor, que ele está remetendo? Ele está remetendo justamente ao tempo de Mateus capítulo 24, em que estão acontecendo o quê? Os selos e as trombetas do livro de Apocalipse. Então, no tempo das trombetas, dos selos do livro de Apocalipse, porque o Mateus 25 ele pega essa tonada de continuar o capítulo 24, é tanto que a primeira palavra do capítulo 25 é uma conjunção que vem explicando detalhes do capítulo 24, depois eu mostro para os irmãos. Então, esse capítulo 25 é o quê? É Yahshua mostrando que nos dias em que houver os selos, em que houver as trombetas, e que momento é esse, Igor, que vão haver selos e trombetas? No fim do 6º milênio, certo? No fim da construção da igreja, prestes a iniciar o 7º milênio. Na última semana de Daniel, a sua igreja, assuntos concernentes à sua igreja, nesse momento haverão 10 virgens. No tempo do fim, um grupo de pessoas sairá da igreja católica e da igreja evangélica e constituirão o 6º castiçal, o castiçal da Filadélfia. O castiçal da igreja católica, que é chamada de Tiatira, sacrifício contínuo. A palavra mostra que ela vai estar, inclusive, na grande tribulação, porque ela não se arrependeu da sua prostituição espiritual. Ela vai ser acometida numa cama na grande tribulação. Apocalipse capítulo de número 2. Qual é a outra mulher, a outra igreja que vai estar aqui, Igor? A igreja evangélica. A igreja evangélica, a igreja protestante que surge no ano de 1517, chamada a igreja de Sardes. Sardes significa reforma. A igreja protestante nasce ali a partir do seu mensageiro ali em 1517, naquela igreja de Wittenberg.
A ela é dada 500 anos para completar a sua reforma. Os 500 anos foram entregues e terminados no ano de 2017. Para quê? Para que a obra de Martinho ela fosse completada, ela fosse concluída. Para que fosse realmente tirada todas as doutrinas babilônicas que entraram na igreja, que não existiam na era dos apóstolos, que não existiam na época dos profetas, mas que permearam a igreja do Mashiach. Doutrinas babilônicas como a doutrina da Trindade, como a exploração dos pobres através de dízimos, doutrinas de opressão e hierarquia sobre o povo, doutrinas que adentraram a igreja, que estão desvirtuando os princípios da igreja, que deveriam ter sido retiradas pela igreja protestante de 1517 a 2017, não foram retiradas. O Mashiach, o Messias, ele deu 500 anos para que ela completasse esta obra, mas ela não foi completada, como está lá dentro da profecia. Dei-te tempo para que completasse as tuas obras, mas elas não foram completadas. Então, no ano de 2017, esse castiçal, essa mulher, que é chamada de Sardes, reforma, se torna o quê? Se torna a igreja da Laodiceia. Dei-te tempo para que completasse as tuas obras, mas elas não foram completadas. Então, no ano de 2017, esse castiçal, essa mulher, que é chamada de Sardes, reforma, se torna o quê? Se torna a igreja da Laodiceia. E o que é, Igor, a igreja da Laodiceia? A igreja da Laodiceia é a igreja evangélica. A palavra fala, mostra as profecias, os códigos, que ela vai acompanhar essas profecias que vão se desenrolar no tempo do fim. Elas vão assistir, elas vão enxergar, elas vão ver. Só que a palavra mostra também que elas vão ficar no meio termo. Nem lá, nem cá. Elas não vão ser quentes, nem frias. Elas vão empurrando com a barriga. Por isso que elas são chamadas também de passiva tolerância, lá em Oséias capítulo 2. Por isso que elas vão ser vomitadas por serem mornas dentro da grande tribulação. Igor, e na igreja evangélica é ensinado que essas 10 virgens são a igreja do Messias, que está sobre a face da terra e que vai esperar o seu retorno para o arrebatamento. Está certa esta afirmação da igreja evangélica, Igor? Eu posso dizer para os irmãos que não está certa nem está errada. Digamos que está incompleta. Não tinham como eles deduzir antes de chegar o tempo do fim. O castiçal da Filadélfia, ele é chamado o castiçal das virgens. Por quê? Porque é uma igreja virgem que saiu dentre o sistema religioso caído, que saiu de dentro do sistema católico evangélico babilônico para constituir a igreja da Filadélfia no tempo do fim. Então a Filadélfia ela é formada por 10 virgens, certo? Dentre essas 10 virgens, 5 são prudentes e 5 são loucas, nécias. Louca na escritura significa que não dá atenção, não dá ouvidos à palavra. São coisas que nós vamos entender mais adiante. A palavra fala também que no tempo do fim, uma parte da igreja do Mashiach, ela vai ser arrebatada. Essa parte que vai ser arrebatada é chamada, no livro de Apocalipse, ali no tempo do fim, ela é chamada de os 144 mil. Então os 144 mil, meus irmãos, nada mais são do que as 5 virgens prudentes que vão ao encontro do noivo, que tem o azeite necessário para ir ao encontro do noivo. Profecia das 10 virgens. O que é que as virgens estão fazendo? Elas estão esperando o noivo. Elas estão esperando Yahushua. Elas estão esperando o Messias. No versículo de número 5, Mateus 25:5, a escritura, a palavra vai dizer o quê? E tardando o noivo. O noivo ele atrasa. Preste bem atenção que não vai ser toda a igreja que vai aguardar este evento. A palavra fala que a Laodiceia, lá em Isaías 29, vai estar num profundo sono. Depois gravo para os irmãos um vídeo sobre a igreja evangélica.
A igreja de Tiatira está acamada, não está com forças espirituais para aguardar tal evento, mas a igreja de Filadélfia estará esperando. Vai ter versão das escrituras na Jerusalém que vai dizer: e atrasando o noivo. Irmãos, se o noivo atrasa para determinado evento, é porque havia um momento marcado para que este noivo viesse ao encontro das noivas. Por isso que Yahshua diz para o mau servo: não saberá o dia nem a hora. O que o Messias deixou para nós foi para que nós observássemos, lá em Mateus 24, as vigílias da noite. Por quê? Porque ele vai chegar na vigília da meia-noite. Ouve-se um grito na metade da semana, na metade da noite, meia-noite. Aí vem o noivo, entendeu? Depois nós adentramos nesses assuntos. Esse termo noite, dentro das profecias, ele é chamado de a última semana profética, a última semana de Daniel, que é uma semana de anos, de 7 anos. Então, quando você vê em muitas profecias o termo noite, ela está falando em código para você da última semana de Daniel, da última semana profética. Que é para ter início quando? Ali, na profecia da parábola das virgens, às 18 horas. Das 18 horas às 6 horas da manhã, à noite, dividida em 4 vigílias, não é isso? 4 vigílias judaicas. Nós temos a última semana de Daniel. Nós já estamos no período noturno. Nós só temos como saber se estamos dentro do período noturno através da observação das vigílias da noite e dos sinais que devem acontecer dentro da última semana. Os selos que estão descritos em Apocalipse, dentre os selos, dos primeiros selos, existe o segundo. O segundo selo, o Cavaleiro Vermelho, trata-se da Terceira Guerra Mundial. Este evento acontecendo literalmente de forma desencadeada em vários países, nós poderemos dizer que sim. Nesse momento nós estaríamos dentro do período noturno, dentro da última semana de Daniel. E a palavra mostra que há um limite para essa abertura da semana. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que observar os sinais e agir com prudência, para que estejamos aptos na vigília exata em que vai acontecer essa salvação, esse tão grande e histórico arrebatamento que irá acontecer. Então a gente vai continuar aqui essa série de vídeos que nós estamos começando nos próximos 30, 40 meses. Fica na paz de Yahshua, igreja.